Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Good morning, good afternoon, good evening. Não importa o horário que você esteja vendo esta aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar 10 dicas para você aprender a falar inglês sozinho. É isso mesmo que você escutou. Assim, ué, teacher, está doida? Não, eu quero te ajudar mesmo, né? Será que dá para aprender inglês sozinho? Será que eu consigo? Você já deve ter se perguntado isso muitas vezes, né? Mas se você já me conhece, se você me segue há algum tempo, você já deve saber que eu mesma aprendi inglês sozinha, na minha casa, tirando letra de música. Então, a gente consegue aprender inglês sozinho? Sim. E hoje eu tô aqui para te ajudar. O fato é que a gente vive cercado por estímulos em inglês hoje em dia, né? O que torna aí o idioma muito mais fácil, né? Uma das línguas mais fáceis de ser aprendidas. Assim, gente. Com tanto de coisas em inglês que a gente tem que nos cerca hoje em dia, fica muito mais fácil da gente conseguir aprender. Por quê? Contato diário é uma coisa que tem que ter quando você vai aprender um idioma, né? Então, se você está aí cercado de coisas, né, de inglês, é muito mais simples. Isso porque aqui no Brasil, né, a gente recebe muitos estímulos aí com relação ao inglês, porque esse é o idioma estrangeiro com o qual a gente mais tem contato. É simples assim, né? E assim, se você não acredita nisso, é só você ligar o seu rádio, ligar a sua televisão, né? E eu garanto que você vai esbarrar em músicas, filmes, séries em inglês muito rapidinho. Aliás, hoje em dia, até se você abrir a sua geladeira, você vai encontrar inglês lá dentro. Eu não tô brincando não, né? Você deve ter lá uma margarina light, né? Sei lá, um ketchup, alguma coisa assim você deve ter na sua geladeira. Então, você tem contato com o inglês até quando você abre a geladeira, né? Apesar disso, muita gente acredita que para estudar inglês é preciso se matricular em um curso, pagar uma fortuna, né? Porque um curso numa escola de inglês hoje em dia, meu Deus do céu, vem de um rim, né? E se dedicar aí muitas e muitas horas semanais. Assim, eu vou ter que estudar umas 15 horas por semana. Mas, e se eu disser para você que não precisa de nada disso e que você pode começar a aprender inglês sozinho agora mesmo? Você ia acreditar? Acho que você não ia acreditar, né? Mas é por isso que hoje eu vim aqui te dar 10 dicas sobre como você pode aprender inglês sozinho, a qualquer hora, em qualquer lugar. E sobre como você consegue aprender inglês fácil, com os recursos que já estão aí ao seu redor, né? Então esse aqui, hoje eu vou te apresentar um guia, né, para você aprender inglês sozinho, passo a passo, e vale para quem está começando, para quem já sabe, já está aprendendo já faz um tempo, né? E para quem quer aprender, é uma cebolinha, né? E para quem quer aprender inglês mais rápido, beleza? Primeiro de tudo, o que você tem que fazer para começar a aprender a falar inglês sozinho? Primeira coisa de tudo, você tem que fazer um planejamento. É isso mesmo. Se você não gosta de planejar as coisas, você pode esquecer, tá? Porque para aprender inglês sozinho, você tem que se planejar. Quanto mais frequente forem os seus estudos, né, mais rápido você aprende. Por isso, programe o seu dia para encaixar esse momento maravilhoso, né, no seu dia aí. Use o tempo para focar no seu aprendizado e mantenha a frequência. Marque na sua agenda, use alarmes, né, celular, qualquer outra coisa que faça você lembrar que agora é hora de estudar inglês, né? E aí, gente, não é só planejar, por exemplo, hoje eu vou estudar inglês agora, né? E aí, beleza, despertou o seu alarme, você... primeiro dia, né? Beleza. Segundo dia. Vamos lá. Terceiro dia. Será, né? Não, você tem que se comprometer, né, com o seu planejamento. Por isso que eu digo para você planejar, sempre que você for planejar começar os seus estudos sozinhos, para que você planeje uma coisa que seja real para você. Então, assim, se no seu tempo aí do seu dia a dia, na sua correria da sua vida, se você consegue começar aí com 15 minutos por dia, 10 minutos, 5 minutos que seja, planeje esse tempo de estudo. Planeje uma coisa real, não assim, do tipo, primeiro dia, hoje eu vou estudar 2 horas de inglês. Segundo dia, eu vou estudar 1 hora e 49 minutos de inglês.
Aí terceiro dia, eu vou estudar só 1h30. Não, você tem que ser consistente. Se é 5 minutos, é 5 minutos. Se é 10, é 10. Se é 15, é 15. Se é 20, é 20, tá? É melhor que você seja constante do que você queira estudar tudo de uma só vez, porque isso não funciona, né? Do mesmo jeito que você não vai na academia tudo num dia só, né? Você vai vários dias na semana para dividir aí os músculos e tudo mais. É bom que você faça isso também com os seus estudos de inglês para que você consiga ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva o mais rápido possível, né? Então planeje aí o seu tempo e também planeje o que você vai estudar nesse dia, né? Por exemplo, hoje é o primeiro dia e eu vou estudar, sei lá, pronúncia. E amanhã é o segundo dia e eu vou estudar vocabulário. Ou então, como troca, né? Eu vou estudar vocabulário hoje, eu vou estudar pronúncia amanhã. Depois, se você quiser, você estuda gramática, né? E assim vai. Eu vou escutar, vou ver uma série, um filme, música e tudo mais. Planeja certinho o que você vai fazer em cada dia. Estava lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos. E o rapaz fala lá que, assim, quando você quer começar um hábito novo, o que você faz? Ele falou assim, eu tinha decidido que eu ia começar a fazer puxa-ups, como é que chama isso em português? Uns apoios, né? Sabe aquele que você fica no chão assim, você desce até o chão, né? Fazendo exercício assim. Ele falou, então, eu tinha decidido que eu ia fazer uns 10 apoios todo dia. E aí ele falou assim, então eu vou fazer todo dia uns 10 apoios. Aí ele percebeu que assim, aí ele falou assim, eu vou fazer 10 apoios na hora do meu almoço. Aí ele falou, eu não consegui muito bem, assim, começar esse negócio, porque ficou meio nebuloso, assim. Mas vou fazer antes do almoço ou depois do almoço? Porque... Então, assim, quanto menos pergunta isso te trouxer, melhor. Então, você faz assim. Bom, então, hoje é segunda-feira, né? Eu vou começar a estudar inglês assim que eu terminar de jantar, depois que eu escovar os dentes, e eu vou fazer isso no meu quarto, né? E aí você tem exatamente a rotina que você tem que seguir. O seu cérebro não vai ficar perguntando, mas você vai estudar depois do jantar, mas você vai escovar o dente primeiro, você vai se trocar, você vai tomar banho, você vai fazer o quê? Então procura setar, né, fazer assim certinho o passo a passo do que você quer, para que você consiga realmente executar o seu planejamento. Então, eu vou estudar inglês todo dia depois do jantar, depois que eu colocar o prato lá na pia, ou lavar a louça, escovar meus dentes, aí eu vou pro quarto, vou sentar na minha escrivaninha e vou estudar. Então, quanto menos abertura você der para o seu cérebro te sabotar, melhor, né? Então lembra, fazer o seu planejamento requer um pouquinho de paciência também, né, gente? Porque, né? Então, a primeira dica que eu te dou é planeje os seus estudos, tá? Mas certinho, bonitinho, não vem com essa dando regaço não, tá? A segunda dica é coloque o inglês na sua rotina. Não tem jeito isso não, gente. Se você quer descobrir como aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva e ainda por cima rápido, você precisa incluir inglês na sua rotina. Isso significa fazer tudo em inglês, prestar atenção no uso do inglês do seu dia a dia, tudo que está ao seu redor, procurar utilizar o máximo de inglês possível. Assim, isso nem sempre significa que você precisa se dedicar a um tempo exclusivo para isso, sim, né? Tipo, isso você pode ir pegando, né? No seu dia a dia, vai captando as coisas que estão em inglês aí ao seu redor. E, gente, tem muita coisa, viu? Muita coisa mesmo, vocês não têm noção de como, se você começar a prestar atenção nas coisas que tem em inglês ao seu redor, você vai ver quanta coisa você já tem contato, quanta coisa você já sabe de inglês, quanta coisa você já consegue entender de inglês sem nem mesmo ter começado a estudar. A hora que você começa a estudar, fala, nossa, mas eu já sei essas coisas aqui, né? Olha que interessante. Você já ouviu em algum lugar, você já viu em algum lugar, você já escutou num filme, numa música, ou você viu, sei lá, alguém um dia falou, e você vai perceber que assim que você começar a prestar atenção nas coisas ao seu redor que estão em inglês, você vai achar muita coisa. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem muito contato com inglês hoje em dia, né? Por conta da internet, por conta da televisão, né? Na Netflix, por conta de música. Então, assim, é muito, muito fácil você conseguir colocar inglês na sua rotina. Você pode trocar o idioma do seu celular, você pode começar a fazer coisas que você gosta em inglês, né?
Escolhe o assunto que você gosta e aí, sei lá, procura vídeo disso no YouTube para você ir já se familiarizando com aquilo, né? Escutando inglês e tudo mais. Então, colocar inglês na sua rotina é extremamente importante. Inglês tem que fazer parte da sua vida. Imagina assim, se eu fosse aprender, sei lá, alemão, e aí no meu dia a dia, sei lá, não vejo alemão, não escuto alemão, nada de alemão. Vai demorar, né? Demora muito mais se você não incluir o idioma que você está aprendendo no seu dia a dia. Se você inclui, você encurta caminhos, tá? E eu tô aqui para isso, para você conseguir estudar sozinho aí na sua casa. Então, você pode fazer uma lista de compras em inglês, né? Você pode tentar, sei lá, escutar uma música aí, sei lá, eu sei o que tá falando nessa música, eu tô entendendo, né? Então ver um vídeo no YouTube dessas coisas que você gosta, ver o quanto que você consegue entender, sei lá, né? Quiser fazer um comentário lá, comenta em inglês, né? Tipo, tô comentando, né? Então, você tem que realmente inserir inglês na sua rotina. Tudo bem? Então, esse foi o ponto número 2. A dica número 3 é estude todos os dias. Isso não pode faltar, né? Não aqui comigo. Você precisa construir o hábito de estudar. Lembra que eu falei do planejamento? Então, esse é um dos métodos mais eficientes para você aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva e também mais rápido, tá? Então, essa é uma ferramenta muito importante para potencializar o aprendizado e desenvolver habilidades. A criação, né, dos hábitos, né, de ter essa disciplina, né, está muito ligada à organização e ao seu ambiente. Então, para isso dar certo, você tem que fazer o quê? Escolher um lugar agradável, né, para estudar, um lugar que seja bem iluminado, que seja silencioso, né? Que você consiga aí reservar um horáriozinho aí para as suas atividades, tudo bem? Então, estudar todos os dias, tem que incluir lá no seu planejamento estudo diário, porque quanto mais contato você tem com o idioma, mais rápido você aprende a falar, tá? Eu não tô de balela, não. Então, assim, quando você começa a estudar todos os dias, né? Você acaba com o passar do tempo tendo que estudar menos, né? Você passa menos tempo estudando. Então, assim, no começo, às vezes, você tem que se dedicar, sei lá, eu vou estudar uma hora, nossa, uma hora por dia, até você ir encaixando aquilo lá, né? A hora que você encaixa na sua rotina e você começa a entender os processos de inglês, como é que a língua funciona, como é que são as estruturas e tudo mais, você acaba tendo que estudar menos, porque muita coisa você já sabe. Então, isso vai consumir menos tempo aí da sua rotina. E isso é muito bacana, é muito interessante, né? Porque quanto mais você estuda, menos você tem que estudar. no final, né? No frigir dos ovos, né? Depois, lá na frente, você vai ter que estudar menos. Eu lembro que quando eu estava eu tava aprendendo inglês sozinha, né? Tirando letra de música, eu pegava meu caderninho, né? Meu lapinho, né, e tal, e pegava o radinho e ia escutando. E assim, quando eu comecei, eu ficava fazendo isso durante muito tempo. Muito. Eu ficava lá no meu quarto e tal, né? E escutava, tirava a letra da música e depois ia corrigir e tudo mais. Só que depois de um tempo, né? Depois de muitas músicas, eu comecei a passar a escutar a música e às vezes nem tirava a letra. Às vezes eu pegava um pedaço que eu não estava entendendo direito e pegava e tirava só aquele pedaço para eu entender o que estava acontecendo. Por quê? A maior parte da música eu já estava conseguindo entender. Então eu comecei a gastar menos tempo nesse processo de tirar a letra da música. Isso era muito bacana. Isso comprova o que eu estava te dizendo, né? Que quanto mais você estuda, à medida do tempo você vai ter que estudar menos, né? Você vai gastar menos tempo aí nessa atividade. Tudo bem? Então, a dica número 4 para você é escute inglês todo santo dia. Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, estudando sozinho aí da sua casa, né? Você tem que fazer isso. Ouvir, gente, um idioma é a chave para a aprendizagem. Do mesmo jeito que como aconteceu quando você estava aprendendo português, né? Nosso idioma materno, você tinha que ficar ouvindo, né? Ouvir. Então é o primeiro passo quando a gente quer aprender um idioma estrangeiro, inglês ou qualquer outro, né? Então, você tem que se cercar de tudo quanto é coisa, todos os estímulos possíveis, né, de inglês e ouvir tudo que você puder em inglês, né? Faça tudo que você já faz em inglês. Ouve música em inglês, assiste filme em inglês, seriado em inglês, mas você tem que estar com o áudio em inglês, né?
áudio em inglês. Tem que escutar inglês todo dia. Se você quiser realmente ficar fluente de forma simples e definitiva, você tem que banir os filmes dublados, né, da sua existência, da sua vida. Você esquece isso daí, pelo amor de Deus. Você tem que ter inglês, você tem que escutar, você tem que se acostumar com o som, você tem que começar a entender esse negócio. De que jeito? Escutando, né? Você pode também, né? Eu gosto muito de recomendar para os alunos que eles usam podcasts. Audiolivro, gente, é maravilhoso. Audiolivro em inglês é tudo de bom, porque aí você tem o livro que está escrito e você vai ouvindo a história, acompanhando. É muito legal, muito legal. E assim, eles são muito bons, né? Os audiolivros para uma primeira aproximação com o idioma, né? Mas também para melhorar o seu listening, né? Que é a sua habilidade, né? A sua compreensão aí de escuta. Eu adoro audiolivros, tá? Ou audiobooks, tá? É muito bom, porque ajuda muito. Você vai perceber que, assim, é fantástico. Então, você imagina se você começa a escutar todo dia em inglês. Meu, isso é maravilhoso. Você não tem noção de como escutar inglês todos os dias vai fazer com que você fique fluente em inglês de forma simples e definitiva. Você não tem noção de como isso pode te ajudar, tá? Quinta dica. Amplie o seu vocabulário. Você não precisa decorar um dicionário, né? Você já deve ter me ouvido contar aquela história do cara lá da Nova Zelândia. Tudo aconteceu na Nova Zelândia, né? Que decorou um dicionário de francês para um campeonato de Scrabble, né? Aquele tipo, Scrabble é tipo uma cruzadinha, assim, que são com uns negocinhos assim, né? São umas plaquinhas que você vai juntando as palavras que parecem uma cruzada mesmo. E aí, ele venceu o campeonato de Scrabble lá da Nova Zelândia, né? Com todo o dicionário de francês na cabeça, mas ele não fala francês. Ou seja, né? Decorar as palavras só não vai adiantar nada, você tem que saber usar esse negócio, né? E assim, tem formas bem mais fáceis, mais agradáveis, né? Você não precisa ficar decorando o dicionário, né? Em vez de, para poder ampliar aí o seu vocabulário, do que ficar marretando as palavras, né? Então, a melhor ferramenta, né, que eu uso bastante, que eu acho muito legal, né? Tá aí no seu bolso, na sua bolsa, né? Que é celular, né? Você pode usar o seu celular aí no seu intervalo de almoço, um pouquinho na hora que você vai no banheiro, né? Aquela escapadinha, um pouquinho à noite, a hora que você levanta e tal. Isso aí, você pode usar o seu celular de muitas maneiras, né? Então você tem que tirar proveito daqueles minutinhos, né? Daqueles 10 minutinhos ociosos que você tem, né? Vai fazer aquela pausa ali do cafezinho, vou no banheiro, dar uma esticadinha, né? Para você conseguir estudar um pouquinho de inglês e ampliar o seu vocabulário. Não só isso, né? Você pode escutar músicas ou ver as séries que você gosta e anotar vocabulário, né? E tentar construir frases com vocabulário e tudo mais. Isso vai fazer com que você com que você ganhe vocabulário. Mas a melhor maneira de você realmente ganhar vocabulário é ler livros em inglês. Isso é maravilhoso. É a melhor coisa do universo para você. Você pode ler no seu celular. Hoje em dia tem uns aplicativos que a pessoa vai lendo, né? E vai aparecendo assim, onde a pessoa está lendo e tudo mais, e você vai acompanhando a leitura. É muito bacana, gente. É muito legal. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer, né, para você conseguir ampliar aí o seu vocabulário, para que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva. E mais uma vez, a ideia é aprender inglês fácil, né? Enquanto você simplesmente está aí vivendo a sua vida, não é? Ai, meu Deus, né? Jesus. Então, esses 10 minutinhos aí, às vezes, né, são suficientes. Lembra lá do seu planejamento? Encaixa esses 10 minutinhos aí, né, para que você consiga, né, conseguir fazer os seus estudos. Então, para você conseguir aprender inglês sozinho, você tem que começar por vocabulário de coisas do seu interesse, porque vai ficar muito mais fácil, né? Então, assim, vai ficar mais fácil para você manter contato com o inglês todos os dias, porque é uma coisa que você gosta, né? Porque ter contato com o inglês todos os dias vai ajudar você a manter o seu vocabulário ativo, né? Na ponta da língua. E isso é o que importa. Você tem que estar com o vocabulário que você gosta, que está ali, né? Que você está praticando. E é uma prática muito importante, né? Mesmo para quem já está aprendendo inglês aí já faz algum tempo, é muito importante você ter contato com inglês todos os dias, tá? E para você conseguir ampliar o seu vocabulário, fazer algumas leituras, né?
anotar as frases ou então palavras que você acha interessante, que você quer aprender, isso é muito bacana. Número 6, assistir seriados e filmes, né, na TV, né, em inglês. E você vai falar assim, mas eu sou zero, eu nunca vi nada de inglês, então eu te recomendo que você comece com os seriados infantis ou desenhos animados, né? Quando a gente vai aprender um novo idioma, né? A gente começa com as palavras mais simples, os números, as cores, os objetos, essas coisas assim, né? Que é para ficar mais tranquilo. Que é bem parecido com o que as crianças estão fazendo, né? Para começar a falar. Inclusive, a gente soa meio como as crianças, né? Quando a gente começa a falar inglês, né? A gente tá naquele meio experimentando, né? Igual as crianças que estão começando a falar o seu primeiro idioma, né? Então, para você aprender inglês, né? Passo a passo, vale a pena brincar de ser criança um pouquinho, né? Por que não? Você põe ali no lugar das crianças e faz isso, né? E assim, gente, você começar pelos desenhos infantis ou pelas séries infantis e até livros infantis, né? Você pode ler. Não é motivo nenhum para você se envergonhar, né? Muito pelo contrário, você está tentando, né, aproveitar aí um imenso universo de seriados infantis que estão em inglês. Esses seriados, eles são maravilhosos porque eles são criados especialmente para isso, para ensinar a criança a se comunicar, né? Olha só que maravilha. Se você quer aprender inglês sozinho, esse também é um caminho que é válido para você. Até porque na programação, né, os personagens, eles não costumam ter sotaque. Além de tudo, né, esses seriados são um ótimo recurso para que você aprenda inglês de graça, aí, na sua casa, sozinho, né? Se você já domina um certo vocabulário, né, básico, você pode começar a assistir as séries e os filmes, né, que estão aí na programação normal da televisão, né, que são feitos para gente maior. Mas aí a dificuldade aumenta um pouquinho, né? Lógico, porque você está ouvindo o inglês do dia a dia. Na programação, né, que é feita para os adultos, né, o vocabulário ele geralmente é um pouquinho mais complexo, é mais variado. Eles fazem mais aqueles blending sounds, então a fala é um pouco mais rápida. Mas se a sua intenção é interagir com as pessoas de verdade, né, esse é um tipo de coisa que vai acontecer com você e você vai ter que aprender a dominar isso aí, né? Então comece pelos desenhos infantis, pelos seriados infantis e também até pelos audiobooks de histórias infantis, né? Você pode encontrar na internet vários audiobooks das histórias mais clássicas, né? Dos irmãos Grimm, e depois tem lá o Chapeuzinho Vermelho da Vida e tudo mais, né? Todas as princesas da Disney e suas histórias também tem lá. Então, se você quer realmente, né, estudar sozinho, esse é um bom recurso. Outro recurso que eu acho bem interessante, que eu sempre falo para os meus alunos, né, para eles fazerem uso, é de alguns sites, né, na internet que eu gosto bastante, bastante mesmo, que é para você melhorar a sua pronúncia. Então, esse é a sétima dica, né? Use os recursos online para você melhorar a sua pronúncia. Eu sempre indico, né, 2 sites para os meus alunos todos e para vocês que estão aqui me seguindo, mas assim, tem um terceiro que também é muito bom, né, que é o YouTube. Então, gente, o YouTube é maravilhoso para você escolher aí todos os seus. Você pode começar pelos desenhos infantis lá, né, que estão em inglês. Tem música, tem documentário, tem do que você gostar vai ter no YouTube para você praticar o seu inglês, tá? E eu também sempre recomendo um site que se chama Youglish. Youglish.com. Lá você vai encontrar assim, uma infinidade de coisas. Por quê? Lá no Youglish, você coloca lá dentro da caixinha de pesquisa, né? Sei lá, uma frase ou uma palavra que você está querendo aprender a pronunciar. E aí, o que você faz? A hora que você clica lá na busca, ele vai buscar em todos os vídeos do YouTube onde que está aquilo que você está procurando. E ele te mostra lá, tem tantas vezes que essa palavra apareceu, ou tantas vezes que essa frase apareceu. E aí, a hora que você clica nos vídeos, cada vídeo aparece amarelinho embaixo, assim, né? Como o que você está procurando, a palavra que você está buscando em amarelinho, para você ouvir aquela palavra. Então, o Youglish também é excelente, é maravilhoso para você treinar a sua pronúncia, porque lá você vai ouvir várias pessoas falando com vários sotaques diferentes a mesma coisa que você está buscando. E o outro site é o Get Yarn, que eu acho também muito legal, porque
Lá na busca do Get Yarn, ele vai buscar em séries, filmes e às vezes em músicas a frase ou a palavra que você quer aprender. E aí é muito bacana, você clica lá, né? Você coloca a sua frase lá na ferramenta de busca, clica, e aí ele vai te mostrar uma série de coisas, assim, você escolhe qual você quer escutar, né? Tem filme, tem série, tem música, tem um monte de coisa lá, que é muito bacana. Então, eu recomendo esses 3 sites, né? O YouTube, o Youglish e o Get Yarn, para você praticar a sua pronúncia, né? Para você ouvir e repetir. Pratica bastante, porque se não praticar bastante, a pronúncia fica emperrada, tá? Fica empacada mesmo. Número 8, então, ouça suas músicas favoritas prestando mais atenção, né? Sabe aquela banda que você adora? Ou aquela cantora, aquele cantor que você ama? Então, pega essas músicas e come com farinha, né? Então, assim, como inglês está muito presente na nossa vida, né? Nas músicas e tudo mais. Então, inglês tá nas embalagens dos produtos. Inglês está no nosso trabalho, nas coisas que a gente fala no meeting, no feedback, tá? Tudo é inglês, né? Com certeza você gosta de alguma banda, de algum cantor, né? Alguma cantora que canta em inglês. Então, gente, com isso, né? Ou então naquela sua playlist lá, né? Deve ter alguma música em inglês, né? Não é possível que você só escuta música em português. Não acredito. Deve ter uma ou outra lá em inglês, né? E aí, o que você vai fazer? Escolhe a sua música favorita, o seu cantor favorito, sei lá o que, a sua coisa favorita de escutar, né? E aí, como você já tem interesse naquela música, ou naquele cantor, naquela banda, naquela cantora, isso já vai fazer assim, opa, isso aqui tá, né? Já vai dar um gás aí nos seus estudos. Quando eu tava fazendo isso com as músicas, né? Eu comecei a tirar a música dos cantores que eu gostava, né? Na época, Madonna, Michael Jackson, George Michael, Roxette, né? Era a banda e tudo mais. Então, eu focava nessas pessoas. Eu até falo que eu acabei me especializando em Madonna, né? Porque hoje em dia tudo que a Madonna fala, ou qualquer coisa que ela canta, eu consigo entender, né? Porque pra mim ficou muito claro. Porque eu acabei escutando muito dessas músicas, né? Porque pra mim ela pronunciava muito bem, ela falava muito claro. E aí eu comecei a escutar e acabei, né, gostando. Então, quanto mais você escutar a mesma pessoa, né? O mesmo cantor ou a mesma cantora, mais você vai conseguir entender, né? Desse cantor ou dessa cantora, para ir aí melhorando, né, as suas habilidades de listening. Isso é muito interessante. Então, escolhe lá a sua música favorita, ou sei lá o quê. Escolhe uma música mesmo, né? Do seu cantor, da sua cantora favorita. E aí, o que você vai fazer? Você pode começar só escutando, né? Só escuta a música ali, né? Tipo, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui. Não peguei nada. O que você pode fazer? Você pode pegar a letra da internet e acompanhar, né? A música, tentar escutar e acompanhar a letra. Tem uns sites de karaokê aí, né, no YouTube, né? No site não, tem algumas coisas de karaokê lá no YouTube que você pode pegar também, né? E dar uma ajuda também. Então, e aí você vai de frase por frase, escutando e tentando repetir, praticando, né? Então, pratica frase por frase, às vezes palavra por palavra, porque tem aqueles linking sounds, né? Né? Que a pessoa, né? Então, presta atenção nessas coisas, tenta falar do mesmo jeito, copia, né? Copia o máximo que você conseguir. Tem até uma técnica que se chama shadowing, né, em inglês, para você fazer isso, que ajuda muito na sua fala. Então, copia mesmo, fala do mesmo jeito que falou na música e depois que você consegue falar, eu sempre falo, você não tá conseguindo cantar junto? Então tenta só repetir a frase, sem estar dentro do ritmo da música, né? Depois que você conseguir repetir a frase, vai tentando colocar dentro do ritmo da música, vai tentando encaixar, porque uma hora você vai conseguir. E aí você vai ver que gostoso que é conseguir cantar a sua música favorita em inglês e não ser embromation, né? Conseguir cantar mesmo a música do jeito que ela é em inglês. Nossa senhora, eu falo assim, meu Deus, agora eu tô muito perto de ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva. E é um jeito gostoso, né? Foi o jeito que eu aprendi e eu sempre recomendo muito que as pessoas tentem aprender inglês com música ou use música, né, no seu aprendizado de inglês. Dentro da metodologia W2W a gente tem um módulo inteiro só com música para você realmente assim, ficar muito afiado no seu listening e conseguir praticar bastante, cantar bastante, né? Então,
Essa é uma dica muito bacana. Essa era a dica número 8. A dica número 9, né, a penúltima, porque eu prometi 10, né? Então a dica número 9 é converse em inglês. Gente, pode até ser sozinho aí na sua casa, no banheiro, no seu quarto, não importa onde seja, desde que você pratique. Porque assim, ó, tem muita gente que tem vergonha de falar, tem medo de falar, sabe assim, em inglês, né? E aí o que acontece? Você fala, você pratica? Não, morro de medo. Se você não praticar, você nunca vai perder o medo, né? Não tem como. Depois de ter estudado um pouco de inglês, você já consegue, você já domina algumas palavras, algumas frases. Então, tem que colocar isso aí em prática, né? Pelo amor de Deus. Para vencer o medo e a vergonha, né? É o maior dos problemas aí das pessoas que querem ficar fluentes, né? De forma simples e definitiva. É um maior desafio para quem está aprendendo inglês. Tirar essa vergonha, essa maldita vergonha e o medo de errar, né? Então, é muito complicado, né? A gente se sentir mais seguro e tudo mais, né? Mas, gente, ó, de verdade, se você não tentar, não praticar e errar, vai ser muito difícil você ficar fluente, tá? E ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva vai ficar um pouco mais longe para você. Então, você tem que tentar praticar. Quando eu estava aprendendo inglês lá sozinha, né, na minha casa, com as músicas em inglês, o que eu fazia? Eu não tinha ninguém com quem praticar, porque meus amigos não falavam inglês, na escola, meus colegas de escola não falavam inglês, na minha família ninguém falava inglês. Com quem que eu praticava? Comigo mesma. Eu falava inglês sozinha. Gente do céu, sem o menor problema. Dentro da minha casa, até. Eu ficava. Até outro dia minha mãe falou assim. Eu falei pra minha mãe: Nossa, mãe, não sei como você aguentava eu ficar lá, tec, 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 naquele radinho o dia inteiro tirando letra de música. Ela falou assim: Ah, isso não era o problema, não. O problema era aguentar o pela casa, porque ela não tava entendendo nada. Então, eu realmente falava sozinha para praticar o meu inglês, né? O inglês das músicas que eu estava aprendendo, eu não tinha com quem praticar, eu praticava sozinha. E fazia as frases na minha cabeça e falava e ficava, né, devaneando ali em inglês, sem saber se estava certo ou se estava errado, mas eu estava praticando. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu fui saber que eu estava fluente em inglês, porque eu tinha praticado muito, né? Então, eu até fiz um vídeo, né, de como você vencer a vergonha de falar inglês. E lá, nesse vídeo, eu dou muitas sugestões de exercícios, né, para você colocar isso em prática ainda hoje. Então, se você não viu esse vídeo, né, como vencer a vergonha de falar inglês, vai lá ver, porque você vai gostar, isso vai te ajudar também nos seus estudos aí na sua casa, tá? Então, você pode começar a treinar com você mesmo, hoje, agora, né? Então, sei lá, você quer se sentir mais, você quer saber se tá certo, se tá errado, você pode fazer umas aulas particulares, né? Contrata um professor particular, faz algumas aulas de conversação para ver se você tá, né, sei lá, falando bem, se você precisa corrigir pronúncia ou sei lá o quê. Ou então você pode, sei lá, se tem um amigo que fala inglês, fala, então, agora a gente vai praticar inglês, de agora em diante a gente só conversa em inglês. Gente, tem que praticar. Uma hora você tem que botar à prova esse negócio aí. Tem que sair do papel, né? Tem que vir pra sua boca, tem que falar. Então, sei lá, você pode participar de grupos, né, na internet que falam inglês, que praticam inglês e tudo mais. Tem um monte de jeito que você pode fazer para praticar, até sozinho. Então, não vem com essa desculpinha de eu não tenho com quem praticar. Eu também não tinha e fiquei fluente do mesmo jeito, tá? Só conversando comigo mesma, igual uma doida dentro da minha casa. Até na rua eu falava sozinha. O povo fica assim. Gente, eu quero ficar fluente, eu quero falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu vou praticar. Se eu não tenho com quem falar, falo sozinha. Você quer ouvir o que eu tô falando? Fala comigo em inglês. Aprende inglês e falar comigo. Ué, você não quer querendo que eu dou uma de doida na rua? Fala inglês comigo. Então, tem que praticar. Porque senão, não fala. Não tem jeito, gente. Olha, faz mais de 20 anos que eu dou aula de inglês e não tem um Cristo na Terra que consegue falar inglês sem praticar. Assim, eu nunca pratiquei, eu só fiz exercício de gramática, eu só estudei aqui no caderninho, nunca falei e aí de repente eu tô fluente. Filha, é assim não? Se não praticar, como é que... Oh, meu Deus do céu, você não aprendeu a falar português sozinho da dia pra noite. Você escutou, repetiu, tentou falar errado, sua mãe corrigiu. É assim que funciona o processo de aprendizagem, não é só de português, é de qualquer idioma do mundo, né? Entende isso de vez? Tem que praticar esse trem que você tá aprendendo. Tem que falar inglês, tem que botar na boca essas frases que tá aí no seu caderninho.
Tira elas do caderninho, põe na sua boca. Não é pra comer o papel, não, pelo amor. É pra falar. Tira do caderninho, ela tá aqui, tem que. Né? E fala. Fala a frase, porque senão você vai ficar emperrado, vai ficar empacado, vai falar, ai, não consigo falar. Ai, eu entendo tão bem, mas não consigo falar nada. Porque você não fala. Você não pratica. Como é que você quer falar? Tem medo de falar, tem vergonha de falar. Se não praticar, não vai falar nunca. Infelizmente. Tenho que te dar essa má notícia, tá? Mas eu trago verdades, tá? Não fica com essa cara aí, não. Número 10. Aprenda aí no seu ritmo, na sua casa e pense nas vantagens. Já que você vai estudar sozinho na sua casa, né? Tenta não ficar ansioso para saber quando você vai ficar fluente, né? Ai, quando que eu vou falar inglês fluente de forma simples e definitiva? Filho, se você decidiu fazer isso sozinho, calma, respeita o seu processo, né? Não fica pensando, ai, quanto que eu já aprendi? Não, isso aí vai te atrapalhar. Afinal de contas, né? Quanto tempo a gente demora para falar e ler alguma coisa fluentemente quando a gente está aprendendo o nosso próprio idioma? Gente, é um processo, não é uma pílula mágica. A gente fala assim, né? Que aprender o idioma é uma maratona, não é aquelas corridas do Usain Bolt, né? De 100 metros, não é aquele sprint, não é aquilo lá. Você vai, ai, falei inglês agora. Não, é um processo, né? É uma coisa que vai requerer um certo tempo e espaço, né? A boa notícia é que você já sabe os mecanismos aí de como aprender um idioma, porque você já aprendeu português. E aí você pode tirar vantagem desses mecanismos, né, desses atalhos e colocar essas técnicas todas em prática, né, para conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, queridos e queridas, né? Então, você faça isso, mas no seu ritmo, na sua velocidade. E assim, nada de ficar olhando ali o vizinho, né? Tipo, ai, nossa, ele tá falando mais que eu, ela tá falando mais que eu. Esquece isso te prejudica demais. Vai no seu ritmo, do seu jeito, bonitinho, aí na sua casa. Eu fiz isso e é super possível, né? Falar inglês de dentro da sua casa, tem que viajar, você tem que fazer intercâmbio, né? Você tem que sair do país. Assim, eu só vou conseguir ficar fluente quando eu morar fora. Falei, filho, se fosse assim, eu não tava fluente até hoje, né? Eu só tinha ficado fluente faz pouco tempo, porque eu fui para os Estados Unidos faz pouco tempo. Então, assim, gente, é muito possível, né? E eu falei para você pensar nas vantagens também, né? Então, assim, se você pensar nas vantagens, não vai deixar você desistir do seu objetivo, porque eu sei que estudar sozinho não é uma coisa muito fácil, tá? Não é assim, oh meu Deus, ui, que gostoso, levantei todo dia. É a mesma coisa que levantar e tomar um café, né? Tipo, ou então tomar seu leitinho se você não gosta de café, né? Tomar um cappuccino. Não é uma coisinha assim, que delícia, né? Não, você tem que pensar, a gente tem que forçar um pouquinho, né? Então, você tem que pensar lá no futuro, né? Qual que é o seu objetivo, né? Então, você vai ter que se conectar, né, com esse inglês lá do futuro que vai ser na sua vida. Então, pensa lá na frente, quais são os benefícios, né, de saber inglês e de falar inglês fluente de forma simples e definitiva numa viagem. Olha, já pensou você viajando, fazendo contato, sei lá, se for, né, pode ser a passeio, pode ser a negócios, imagina. Então, imagina, né, se você tem que fazer, sei lá, você está na escola, né, ainda, e aí a professora pede para você ler um trechinho ali, né, daquele parágrafo em inglês e você faz aquela leitura bonita, assim, nossa, já pensaram que eu consegui a hora que eu consegui fazer essa leitura, né, que eu estiver fazendo essa leitura bonita. Ou então, se você tem uma reunião, né, você pensou, você vai falar em inglês e as pessoas vão falar, nossa, olha só, essa pessoa já fala inglês, né? Ou então, sei lá, se você está em busca de algum emprego e para essa vaga tem que ter inglês, hoje em dia quase todas as vagas têm que ter inglês, né? Então, pensa nas vantagens que você vai ter quando você chegar lá, quando você fala inglês fluente de forma simples e definitiva. E isso não vai deixar você... Isso não vai fazer com que você não deixe a peteca cair, né? Para falar a verdade. Então, essas foram aí as 10 dicas, né, que eu pensei para você que quer estudar inglês sozinho aí da sua casa, né, para que você consiga organizar, né, para você conseguir realmente fazer bons estudos, né, se você está numa condição que você não consegue fazer um curso online ou sei lá, né, porque hoje em dia, por exemplo, a metodologia W2W tá super acessível, mas as vagas não estão abertas, tá, gente? Quando for abrir as vagas de novo, eu aviso vocês. Então, tem um preço super acessível que você consegue pagar suavemente, né? Que você pode dividir no cartão e tudo mais. Então, assim,
É possível, né, hoje você fazer um bom curso de inglês online, ou também você pode fazer aí da sua casa, como eu te ensinei aqui. Vou recapitular para você quais foram, né, os passos, né, as dicas que eu dei para você conseguir falar inglês sozinho aí do recanto do seu lar, né? Primeiro de tudo, faça o planejamento, né? Segundo, coloque inglês na sua rotina. Terceiro, estude todos os dias. Quarto, escute inglês todo dia. 5, amplie o seu vocabulário. 6, assista seriados e filmes, né, em inglês. 7, use os recursos online. Eu dei 3 dicas para vocês aí de sites para vocês usarem para você melhorar a sua pronúncia. 8, não é 8 assim, né? 8 assim. Ouça suas músicas favoritas, né, em inglês e tente pronunciá-las. 9, converse em inglês, nem que seja com você mesmo. E 10, aprenda aí no seu ritmo, na sua casa e pense nas vantagens que o inglês vai te trazer lá no futuro. Tudo bem? Então, essas foram as 10 dicas que eu organizei aqui para que vocês consigam falar inglês fluente de forma simples e definitiva, aí estudando sozinhos, no recanto do seu quarto, no recesso do seu lar, né? Que belezinha, que fica, ai, gostosinho, estudar de casa é mais gostoso, né? Mas não fica com preguiça, hein? Pelo amor de Deus, tem que fazer aquele planejamento que eu falei para vocês lá e descer o pau aí, porque é possível falar inglês sozinho? É, prova viva disso sou eu. Estou aqui, né? Então, gente, depois de todas essas dicas maravilhosas que eu dei para vocês aqui, né? Você pode perguntar assim, ô teacher, será que isso tudo aí que você me falou vai funcionar? Será? Meu, como eu disse para vocês, eu sou prova viva de que se você quiser falar inglês fluente, né? De forma simples e definitiva, você consegue fazer sozinho se você quiser. Eu uso, né, várias dessas coisas aí que eu falei para vocês fazerem dentro da metodologia que eu ensino, que é a metodologia W2W, né, para ensinar os meus alunos. Tem muita coisa disso aqui que eu falei para vocês que a gente faz para que a gente consiga chegar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Lembrando que eu consegui falar, ficar fluente sozinha, né? Mas se você precisa de um passo a passo, de um método claro, simples, que vai guiar você do zero até a fluência, né? A metodologia W2W, ela faz isso para você. Eu apresento todos os conteúdos de forma muito simples, de forma muito lúdica, porque tudo o vocabulário é apresentado através de histórias, todo contextualizado, né? Não tem, né, palavras, assim, você não vai aprender palavras soltas, você vai aprender frases. Desde o primeiro dia de aula, os alunos são incentivados a se comunicar em inglês, eles são incentivados a falar inglês, né, a todo momento. Ninguém é forçado a falar, mas eles são incentivados a falar inglês. E assim, todo o conteúdo, como eu estava dizendo, é apresentado em formas de histórias. Depois, no segundo nível, a gente faz com música. E depois filmes, séries, entrevistas, que é para você ficar super afiado mesmo na hora de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. A metodologia W2W faz tudo isso para você. Ou por você, e com você e comigo. Tudo bem? E agora eu quero te dar a dica mais valiosa para você começar já com o pé direito os seus estudos, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e clica lá naquele sininho e ativa as notificações para você não perder mais nenhuma aula de agora para frente, porque tá tudo espetacular. E você também pode me seguir lá no Instagram, porque lá eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim, você já vai começar falando bem, falando bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível dos sons que os americanos esperam ouvir quando alguém fala com eles, tudo bem? Para você que ficou comigo até aqui, eu deixo para você o meu abraço and let's roll!